Isso mesmo. Ok. Tá, então vou iniciar. Então, boa tarde a todos. Hoje, o exame de qualificação de mestrado de Patrick Albert Felipe. O título do trabalho é Estudo das propriedades da pasta de cimento com adição de óxido de grafeno. A banca é composta por mim como orientador e moderador e pelo professor Fernando Pellicer de nosso programa. Então, o candidato tem mais ou menos 30 minutos para apresentar e depois seguir a arguição da banca. Então, a palavra é sua, Patrick. Ok. Compartilhar a tela aqui. Já conseguem ver direitinho? Me ouvir direitinho? Sim. Correto? Ok, então. Sim. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos, primeiramente, né, por estar aqui, pelo Pellicer, pelo professor Felipe e por todos os meus amigos que estão aí me apoiando. Então, o título da minha, né, o proposto título é o estudo das propriedades da pasta de cimento com adição de óxido de grafeno. Primeiramente, não é o final, mas eu já queria agradecer por toda a oportunidade, à universidade, né, pela UFSC, a CAPES pelo financiamento, senão eu não estaria aqui nessa qualificação hoje, ao laboratório, ao professor Felipe, né, pela oportunidade, e o Gabriel, que é o CEO da Supergrafeno, que trouxe esse projeto para a gente e eu estou desenvolvendo para eles. Então, gratidão a todos. O conteúdo da apresentação: introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos, resultados esperados, cronograma de atividades e as referências. Primeiro eu vou fazer uma breve contextualização. 7% das emissões de dióxido de carbono não são de responsabilidade do cimento Portland, né? E esses dados são de 2023, tá? E 60% desses 7% advém da clinkerização, né? Que é o processo de fabricação. O cimento é um material que tem constante desenvolvimento, né? Muitos estudos em cima do cimento aqui na área de engenharia civil, e tem o objetivo de torná-los mais sustentáveis e multifuncionais. Os materiais cimentícios são compostos de microestrutura desordenada, né? Estão presentes em todos os lugares das construções. São os materiais mais utilizados em infraestruturas. Tem a resistência a esforços mecânicos, baixa resistência à formação de fissuras. Ele é facilmente executado de diversas formas e tamanhos, e ele tem um custo relativamente baixo e tem uma fácil disponibilidade. A nanotecnologia é uma ciência que estuda, né, materiais em escala nanométrica, né, materiais ali que compreendem medidas entre 1 a 100 nanômetros, tá? Escala atômica ou molecular, e ela é aplicável em diversas áreas, inclusive aqui a nossa área de engenharia civil, tá? E o objetivo da nanotecnologia aqui na engenharia civil é otimizar o comportamento dos materiais através da modificação da estrutura. Né? Então, ele modifica materiais ou cria materiais em nanoescala e otimiza o comportamento desses materiais. Quando a nanotecnologia é aplicada nos materiais cimentícios, a gente tem uma otimização das propriedades desses materiais, né? A gente tem o ganho de resistência mecânica, que é o principal objetivo aqui na engenharia civil, nas construções, né? E a gente também tem um aumento da durabilidade, né? Alguns exemplos que a gente pode citar de nanomateriais, né, aplicados à engenharia civil, a materiais cimentícios, são as nanopartículas de prata, o dióxido de titânio e os nanoestruturados de carbono, né, que são os mais famosos, como as nanofibras, nanotubos, grafeno e o óxido de grafeno. Mas para falar de óxido de grafeno, eu preciso de falar da alotropia do carbono. Né, o carbono ele pode se formar em diferentes formas, né, de ligações. Então eu trouxe aqui alguns dos exemplos. O primeiro, a gente tem uma folha de grafeno, tá? O segundo é um nanotubo de camada única. Temos o fulereno, uma estrutura de diamante e uma grafite, né? Que são mais de uma camada de grafeno interligadas, né? Para falar da formação do óxido de grafeno, eu também preciso falar de grafite e grafeno, que são seus antecessores, tá? A grafite é uma formação, né, de camadas de carbono, né? Com ligações fortes, interligada por uma força chamada força de Van der Waals. Então, quando eu quebro quando eu consigo desmontar essa força de Van der Waals aqui, ó, eu tenho uma camada única, que é a
camada de grafeno, tá? E o óxido de grafeno é uma folha ou uma camada única daquele grafeno, né, que eu quebrei a força de Van der Waals lá no grafite, né, com grupos funcionais ligados covalentemente, grupos funcionais de oxigênio, tá? Esses grupos são a hidroxila, o epóxido, carbonila e carboxila, tá? Então, aqui a gente pode ver um esqueminha, né, de uma folha de óxido de grafeno, né, a gente pode ver os grupos funcionais ligados tanto nas laterais, né, quanto no planar dele ali, né, que fazem com que a formação desse óxido de grafeno, tá? O óxido de grafeno ele tem ótimas propriedades, assim como o grafeno, né, mas ele ganha mais uma propriedade que é ser hidrofílico, né, ação hidrofílica. Então, a sua resistência mecânica, flexibilidade, propriedades térmicas e elétricas, impermeabilidade e ação hidrofílica que o grafeno não tem. E quem é responsável por essa ação hidrofílica é exatamente esses grupos funcionais de oxigênio que estão ligados na folha do grafeno, né, transformando em óxido de grafeno. Sobre a síntese do óxido de grafeno, né, primeiramente eu posso falar aqui da obtenção do grafeno e posteriormente a oxigenação, né, das folhas, ou um outro método de produzir óxido de grafeno de forma direta, tá? Da primeira parte, né, da obtenção da folha de grafeno para depois obter o óxido de grafeno, eu tenho a esfoliação mecânica, que é uma das técnicas mais antigas, né, por fita adesiva. Ali eu vou estar descamando o grafite ali e, né, fazendo com que aquela fita adesiva tire camadinhas finas de grafeno, tá? Tem a deposição química a vapor, crescimento epitaxial em substrato de carbeto de silício. Esses são crescimentos, né, em superfícies, né, não posso entrar muito em detalhe também. A esfoliação eletroquímica, né, através da eletrólise, né, a esfoliação químico-mecânica através de elementos químicos para quebrar aquelas forças de Van der Waals. E a gente tem a oxidação do grafite comercial e posterior esfoliação, tá? Então, dos métodos de cima, primeiro a gente obtém as folhas de grafeno e depois necessita de oxidação. Esse último método, que é o mais usado para a produção de óxido de grafeno, a gente consegue oxidar grafite antes de quebrar as forças de Van der Waals, a gente enfraquece as forças de Van der Waals e depois a gente consegue fazer uma esfoliação através de forças mecânicas, de cisalhamento, para estar quebrando e gerando aquelas folhinhas de óxido de grafeno já oxidadas, tá? Aqui eu tenho as etapas, duas etapas, né, nessa síntese por oxidação do grafite comercial. Então, a primeira etapa, eu tenho a etapa de oxidação. A gente pode olhar aqui para o esquema de uma vez, ó. Eu vou ter a grafite, né, com as forças de Van der Waals. Eu vou oxidar, né, essa grafite. Então, ela vai ganhar grupos funcionais aqui ainda em camadas, né, vai aumentar esse espaço entre as camadas, já enfraquecendo as forças de Van der Waals, já ganhando a oxidação, os grupos funcionais de oxigênio, e depois eu consigo, através da segunda etapa, que é a esfoliação, através de uma energia ultrassônica, eu consigo estar desfazendo essas forças de Van der Waals e obtendo uma folhinha de óxido de grafeno. Nessa etapa de oxidação existem alguns métodos, tá? Que são os métodos de Brody, Sandmeyer e Hammers, tá? Os dois primeiros, eles geram gases muito tóxicos e inflamáveis, tá? E o terceiro e o quarto aqui, eles já são menos tóxicos, né? Obviamente, toda a reação química, ela não é tão limpa assim, né? Então, nesse método de Hammers aqui, ele é menos tóxico. E o método de Hammers modificado, ele já vem aberto a modificações de elementos químicos, né, que possam ser usados para oxidar, que não sejam tão tóxicos e que ainda podem ser, e ainda assim, eficazes para a oxidação do grafite, tá? Na esfoliação, a gente vai ver que à frente a energia ultrassônica, como é que acontece essa separação, tá? Na dispersão mecânica, né, depois que eu já tenho minhas folhas de óxido de grafeno, eu preciso agora, então, dispersar ela em um meio, né? Então, para eu fazer essa dispersão dessas folhas em um meio, eu tenho algumas opções, que é a opção de dispersão mecânica através de energia ultrassônica, que também serviu, né, para quebrar as forças de Van der Waals anteriormente. Então, são utilizadas ondas de ultrassom e energia mecânica, tá? Que, né, quebram aquelas forças de Van der Waals e aumentam a dispersão. Porém, ela tem um contra que ela pode danificar as folhas, né? Dependendo das configurações do equipamento, elas podem configurar e desconfigurar as folhas, tá? Então, é uma opção, mas ela não é totalmente 100%, né? Porque ela pode prejudicar o nosso material. Daí, posteriormente, ela pode trazer alterações lá no resultado final que a gente precisa. O segundo método
é a dispersão química, tá? Que é utilizada a partir de surfactantes, tá? Ó. É uma opção flexível, tá? Porque eu vou usar o surfactante de acordo com a minha necessidade, de acordo com o que eu vou fazer. No nosso caso, a gente vai, né, fazer pastas de cimento, então eu vou ter surfactantes para aquela denominação, tá? Os surfactantes, eles se comportam como se fosse uma capa protetora do meu óxido de grafeno, então eles absorvem na superfície de óxido de grafeno e diminuem aquela energia da superfície, né? Que é aquela energia de ligações de Van der Waals, de ter a tendência de voltar a fazer as ligações de Van der Waals, né? A dispersão é feita por repulsão eletrostática, a gente vai ver aqui na frente também. E os grupos funcionais dos surfactantes se ligam, né, na superfície do óxido de grafeno e aumentam essa ação hidrofílica. Então ele fica ainda mais dispersável em água, tá? Quais são os benefícios, então, de usar essas folhas de óxido de grafeno na nossa pasta de cimento aqui? Então, ela tem uma alta, o óxido de grafeno tem uma alta relação de aspecto e excelentes propriedades intrínsecas, tá? É um material hidrofílico, tá? A dissorção de água na superfície de óxido de grafeno também, ela diminui a quantidade de água livre dentro da minha matriz e, ocasionalmente, diminui a porosidade, tá? As folhas de grafeno servem como sítio de adsorção de água, né? Que posteriormente vai reagir com os elementos do cimento e facilita as reações de hidratação do cimento, favorecendo a nucleação de CSH, que é um elemento também que a gente, né, faz parte da nossa microestrutura ali da pasta de cimento. E os grupos de hidroxila e carboxila, né, que já vêm aderidos na folha de óxido de grafeno, aceleram a hidratação do cimento, tá? Ainda temos o efeito filler, né, de preenchimento de poros, que densifica a estrutura e diminui a porosidade, aumentando automaticamente a resistência mecânica e durabilidade. Ela regula a formação de cristais de CSH, né, de forma regulada e alinhada ali, sim, e isso faz com que a porosidade da nossa matriz diminua e a estrutura fique mais compacta. Porosidade diminuindo, né, a propagação de fissuras também, a gente ganha uma resistência aí, aumento de resistência mecânicas, né? E quais são os desafios, né, de usar o óxido de grafeno dentro da pasta de cimento? Primeiro que o óxido de grafeno, como a gente viu ali atrás, ele, né, captura aquela água da matriz, então ele consome um pouco mais de quantidade de água, fazendo com que a trabalhabilidade diminua, né? Então, se for lançar uma pasta em um lugar que seja lançável, você vai precisar de um pouco mais de quantidade de água, né? A dispersão uniforme, né, e a estabilização de óxido de grafeno nessa matriz, ela precisa ser muito efetiva, senão ela pode danificar a matriz, né? E essa floculação que pode acontecer, ela pode enfraquecer a matriz e causar um efeito reverso, que é a diminuição da durabilidade e resistência mecânica. O fenômeno de aglomeração, agora, como ele acontece, né? Então, em ambientes de alta alcalinidade, como na pasta de cimento, né, argamassas, tem uma rica quantidade de hidróxido de cálcio, né, que é a maior porcentagem ali. Ela pode ter pH medidos em torno de 11 a 12,5% e em misturas frescas, né, quando a gente acaba de colocar água ali, está misturando, esse pH pode chegar até 13,5%. O óxido de grafeno ele tem tendência de aglomerar em pasta de cimento, por quê? Primeiro, pelas forças de Van der Waals, que já são naturais do material, e pela alta alcalinidade e alta concentração de íons de cálcio. Mas como acontece essa aglomeração por esse segundo tópico aqui? A afinidade entre OG e Ca2+, né, faz com que aconteça uma aglomeração por ponte, né, em altas concentrações de hidróxido de cálcio ali, ó. Então, essa alta alcalinidade, ela vai, né, se ligar nos grupos funcionais da folha de óxido de grafeno, vai diminuir os grupos de oxigênio do óxido de grafeno. Isso vai fazer com que diminua a repulsão eletrostática, né, entre as folhas. Vai diminuir também a ação hidrofílica, porque aquilo é justamente os grupos oxigenados que fazem com que a folha de óxido de grafeno se disperse em água, né, sejam hidrofílicos. E isso vai acabar que levando à aglomeração do material dentro da minha matriz. Por isso é muito importante que a gente tenha um surfactante para que proteja, né, aqueles grupos funcionais do nosso óxido de grafeno. Assim dizendo, a adição de surfactante para a dispersão de óxido de grafeno em ambiente alcalino é muito importante, né, porque ele vai diminuir a aglomeração, né, durante a hidratação do cimento. E o surfactante que tem sido mais abordado na literatura é a base de policarboxilato, né, que são os mais utilizados. Então aqui eu trouxe um esquema de como funciona essa interação aqui. Então eu tenho a folha de óxido de grafeno, né, com seus grupos funcionais. Tenho aqui um surfactante, né, à base de policarboxilato.
Então, eu vou ter a ligação desses grupos funcionais da cadeia principal do policarboxilato com os grupos oxigenados de óxido de grafeno. Assim, eu vou causando a repulsão eletrostática, né? Ó, eu vou enfraquecer as forças de Van der Waals, causando a repulsão eletrostática e dispersando esse material dentro da matriz cimentícia, né? Aqui eu tenho mais um esquema, né, o que mostra a letra A, que eu tenho, então, uma dispersão em água, tá? Então, se eu coloco o meu óxido de grafeno em água, junto com o superplastificante, né, o surfactante à base de policarboxilato ali, eu tenho essa dissorção no meu óxido de grafeno, né, ó. Com isso, eu vou causar essa repulsão eletrostática entre as cadeias secundárias, né, que são essas fitinhas aqui, ó. Elas não se ligam, então elas vão criar uma repulsão eletrostática e fazer com que esse material se disperse perfeitamente, tá? Ó, quando eu coloco esse material dentro de um meio alcalino, no caso nossa pasta de cimento, ó, as bolinhas vermelhas aqui representam o Ca2+, né? Elas vão tentar se ligar aos grupos funcionais de óxido de grafeno, né, por ponte, mas não vão conseguir se esse meu material estiver bem adsorvido por surfactante, né? Então, por isso a importância de ter esse surfactante aqui, ó, para fazer essa dispersão e essa cobertura na superfície de óxido de grafeno. Obviamente, a gente sabe que não vai cobrir tudo, mas, tipo assim, quanto mais coberto estiver, melhor vai ser esse comportamento de dispersão, né? Aqui também a gente tem um caso que é o excesso de superplastificante, que também não é benéfico para a nossa matriz cimentícia, para a nossa pasta de cimento e tal. Porque o excesso de superplastificante, ó, ele vai causar um efeito de concentração micelar crítica, né? Ó. Na verdade, vai causar micelas dentro da minha suspensão, né? Então, eu preciso ter uma quantidade controlada ali de policarboxilato para que não aconteça esse efeito de micela, né? Ó. Porque quando eu tenho uma quantidade boa, né, a letra A, que representa essa quantidade ótima de policarboxilato na minha suspensão, eu tenho, então, uma estabilização estérica ok. Então, meu policarboxilato ele vai aderir a dissolver na minha folha de óxido de grafeno e vai manter essa estabilização estérica, né? Ó. Porém, o excesso, né, que é o ponto máximo de policarboxilato que eu posso colocar ali, se for ultrapassado, o nosso policarboxilato ele vai começar a criar micelas, né? Não vai ter um comportamento como seria o da letra A, que seria o eficaz, o ótimo pra gente, e vai começar a aglomerar aqui mais uma vez, né, ó, as folhas de óxido de grafeno. Isso não é uma coisa que a gente não quer, porque isso pode prejudicar a nossa matriz, né? Outro fator também é o excesso de óxido de grafeno, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com, né, na escala nanométrica é assim, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente coloca, né? Ó. Então aqui o excesso de óxido de grafeno compromete a eficiência mecânica. Por quê? Porque pode aglomerar, né? A gente não tem o controle ali, a gente precisa ter uma quantidade ótima sempre para que esse material se disperse perfeitamente da matriz cimentícia. Na literatura, eles apontam quantidades entre 0,02% e 0,06% da massa de cimento. Parece muito pequena, né? Realmente é, mas é o suficiente para que ele se disperse bem na matriz e que a gente tenha um comportamento esperado ao final, né? Já vi também artigos com 1% e 0,5% que também deram certo. Mas isso aí eu vou explicar já o porquê disso aí, que é exatamente agora. Então, as diferenças nesse comportamento do óxido de grafeno na matriz cimentícia, né? Ó. Então, de que forma que ele vai comportar? Ele tem um comportamento padrão? A literatura ainda tem as dúvidas dela sobre essa questão do comportamento, né? Se tem ali uma regra perfeita ou não. Mas isso vai girar em torno de quê? Da natureza do óxido de grafeno, da maneira que ele foi sintetizado, do teor de grupos de oxigênio, né? São as variáveis que vão nos trazer um bom ou mau comportamento ali do óxido de grafeno, tá? Dimensões e características físicas e químicas, quantidade de surfactante, quantidade e grau de dispersão de óxido na matriz cimentícia, tipo de cimento utilizado, processo de produção, condições de cura, são vários fatores. E para isso, a gente precisa testar, né? Então, se eu não testar o meu óxido de grafeno, eu não vou saber como é que ele se comporta, né? Então, é preciso que a gente teste o material que a gente tem em mãos, para a gente saber de que maneira ele está se comportando e, através disso, a gente vai implementar ele, tá? E a aplicação em campo é uma das motivações de pesquisa da construção civil. Então, a gente pesquisa em laboratório, mas para aplicar em campo, certo? E a gente tem o objetivo, então, de ser fisicamente viável a aplicação na indústria da construção civil. Então, a gente quer aplicar o que a gente pesquisa em laboratório lá no campo, né? A gente quer diminuir as manutenções progressivas, as construções evitando gastos, né? Então, a gente também faz pesquisas para isso na construção civil.
E a gente quer também otimizar as funções dos materiais, né? Resistência mecânica, durabilidade, né? Etc. Para isso, né, a gente tem uma proposta de testar 3 porcentagens de adição de óxido de grafeno na pasta de cimento, com proporções de surfactante e relação ao aquecimento preliminarmente testados, tá? E ainda dispersar esse nosso material em água com surfactante e agitação manual, né? Porque a gente vai fazer uma tentativa de não dispersar por sonicação, primeiro porque ele pode modificar a folha, e segundo porque não tem como levar um sonicador para dentro do campo. Então a gente vai tentar aplicar dessa maneira, tá? O objetivo geral, então, vai ser avaliar essas propriedades da pasta de cimento com adição de porcentagem de OG. Os objetivos específicos é determinar a melhor relação água-cimento e a porcentagem de policarboxilato, estudar as propriedades da pasta de cimento em seu estado fresco e endurecido, comparando as pastas de cimento com e sem adição de óxido de grafeno, e avaliar os efeitos causados pela adição de óxido de grafeno na nanoestrutura e na microestrutura do nosso cimento endurecido. Tá? Para isso, a gente conversou de usar 0,010% de óxido de grafeno, 0,025% e 0,050, essas 3 quantidades, né? O surfactante vai ser um superfortificante à base de policarboxilato sobre a massa de cimento 0,25%, que, né, eu tenho testado algumas dispersões, mas eu ainda tenho que testar algumas coisas para otimizar, tá? Um fator água-cimento de 0,4%, que eu também tenho testado, porém eu também otimizar essa parte, e uma cor ambiente de 7 a 28 dias, que também pode ser alterado, tá? Com isso, as minhas misturas ficarão dessa forma. Seria uma mistura referência, sem o óxido de grafeno, e as 3 misturas sequentes, com cada qual com a sua quantidade de óxido de grafeno, tá? A relação água-cimento fixa, e o teor de policarboxilato também físico, mas também pode ser alterado. Aqui seria a quantidade de corpos de prova por mistura. Tá? Seriam 20 corpos de prova para mistura 1. Eu faria 5 corpos de prova para cada idade de cura, para diminuir ali o erro, né, dos resultados, totalizando ali 80 corpos de prova. Tá? Os materiais: água deionizada, cimento Portland CP5-ARI, óxido de grafeno, que foi produzido por rota própria, né, pelo Laboratório de Energia e Meio Ambiente aqui do Departamento de Química da UFSC, é um material novo aí, e o surfactante à base de policarboxilato. Das etapas, então, do experimento, né, a caracterização de óxido de grafeno, que já está em andamento, dispersão do óxido de grafeno em solução de água e surfactante, incorporação dessa suspensão dentro da matriz cimentícia, e depois os ensaios em estado fresco e endurecido. Agora a gente vai detalhar cada etapa desse, tá? Então, primeiro aqui, né, a gente tem a caracterização do óxido de grafeno. Já estou caracterizando o DRX para ver a composição. FTIR é para a gente ver os grupos funcionais, se estão realmente, né, se tem realmente grupos funcionais ligados ao material. E o MET para a gente ver como ele está, né, o tamanho, né, como é que, se as folhas estão realmente oxidadas ali, estão em tamanho correto, em nanométrico, né. Aqui eu tenho até umas fotinhas que eu já estou começando a caracterizar o material, né, meus tempos vaguinhos aqui, o DRX do material, o FTIR, né, já apontando aqui os grupos funcionais conhecidos pelas bandas já estudadas por outros autores, né, aqui o nosso MET com o padrão de fração e as imagens, né, em escala nanométrica. Então, aqui a gente vê a quantidade de horas de oxigenação, né, tempo de oxidação do material e os tamanhos que ele vem ficando, tá? Então, isso aqui eu ainda vou desenvolver ainda. A segunda etapa vai ser a dispersão, né, para ver se o material está sendo bem disperso mesmo, em água e com superplastificante e tal. Então, eu criei aqui eu peguei uma referência do Luachol, né, que fez essa mesma concentração, tá? Só que eu vou modificar pela agitação manual, tá? Então, vai ser a água com óxido de grafeno, tal, em uma concentração bem concentradinho de 4 mg por ml. Depois eu vou pegar 2 ml desse concentrado, misturar com 5 quantidades, né, de policarboxilato, vou diluir 100 vezes e vou fazer eu vou detectar as absorvâncias no VVIS e também a análise visual, tá? Aqui eu tenho um resultado que a gente está procurando, né, que é semelhante a esse quadro aqui, tá? Esse padrão aqui, né, de comprimento de onda por absorvância.
O primeiro pico é o pico que mostra que realmente tem ligações de carbono-carbono. E o segundo pico, que eles chamam de ombro, tá? É a ligação do carbono com os grupos de oxigênio. Então, é essa característica de absorvância do nosso óxido de grafeno. Eu já fiz alguns testes, algumas concentrações até muito fracas, só para a gente me conhecer um pouco do material. E eu já comecei a conseguir desenhar esse mesmo resultado com o meu material, tá? Então, a gente vê aqui que está um pouco, talvez esteja um pouco fora, mas o comprimento de onda já está bem definidinho aqui, né? Mais próximo possível dos resultados que já existem na literatura, tá? A gente vai usar essa absorvância dentro do comprimento de onda do material, né? Que entre 200 e 350 a gente vai encontrar picos e uma leitura ali entre 500 e 190 nanômetros em comprimento de onda. Tá? O objetivo disso é comparar os resultados, né? E apontar até que proporção o policarboxilato dispersa o óxido de grafeno beneficamente, para depois a gente tentar fazer uma nova proporção para a matriz cimentícia. Então, aqui eu tenho algumas dispersões que eu também fiz, análise visual, né, que eu falei da segunda etapa. A gente vê que o material está ficando bem disperso, então, obviamente, tem algo no fundo, tem algumas partes dele no fundo, tá? Mas eu comecei a testar e vi que realmente ele tem uma eficácia boa usando o policarboxilato, então ele está realmente se dispersando, porém a gente precisa achar um ponto principal ali que ele vai realmente dispersar melhor ainda para colocar na matriz cimentícia, tá? Na etapa 3 eu vou incorporar essas suspensões na matriz, né? Então eu vou pegar a água, o fator água-cimento de 0,4, já é água de mistura, tá? Vou adicionar as minhas porcentagens de óxido de grafeno para cada mistura, adiciono policarboxilato, né, nessas proporções que também podem mudar, né, de acordo com os testes futuros. Então, eu vou fazer uma agitação manual de 1 minuto, depois eu vou adicionar essa suspensão dentro do cimento, né, do cimento ali seco. Vou estar misturando manualmente por 30 segundos com uma colher ou espátula. Após isso, vou usar o misturador mecânico por 3 minutos e fazer a moldagem dos corpos de prova. Na quarta etapa, são os estudos de propriedades da pasta de cimento em estado fresco e endurecido. Né? Vamos ver aqui então no nosso organogramazinho. Eu vou misturar lá, né? Mecanicamente por 3 minutos e depois vou fazer a moldagem, né? Primeiramente eu vou fazer os ensaios de estado fresco, que são o mini slump test, né? Pra gente ver o abatimento. A gente sabe, a gente viu ali que o óxido de grafeno ele dá uma capturada na água da matriz, né? Então pode ser que haja diferenças ali, tá? A calorimetria para ver o quanto de calor, né, vai liberar, e a reologia para ver a fluidez, né? Depois da moldagem de corpo de prova, colocar para cura, né? Para curar em 7 a 28 dias. Ensaios em estado endurecido, então a resistência à compressão, para ver se o óxido de grafeno vai ter uma eficiência nessa resistência. E dos fragmentos eu posso tirar o DRX, FTIR e MEV, né? Para a gente ver a microestrutura ali, tá? Resistência à tração na fricção, para a gente ver ali o momento de fissuração. Módulo de elasticidade, para a gente ver a rigidez do material. E a condutividade térmica, para ver a capacidade de condução de calor. Depois, finalmente, eu ainda quero fazer uma análise experimental, que eu acho muito importante, que todo experimento tem uma análise experimental, né, para confirmar ali se aqueles dados que as respostas estão mesmo seguindo tendências experimentais, né. Então, eu quero fazer o teste de normalidade dos valores de resistência à compressão e tração na flexão e tal, para determinar se aquele agrupamento de dados daquela variável, né, que é, na verdade, a adição de óxido de grafeno, estão ou não bem modelados por uma distribuição normal. Então, esse é um perfil que a gente procura, né, quando a gente tem resultados de um experimento. Né? Então, os resultados eles devem seguir esse agrupamento de dados, devem seguir, né, essa distribuição normal, senão não vai valer nada o experimento. E calcular ainda a probabilidade dessa variável aleatória, que é a adição de óxido de grafeno, estar normalmente distribuída dentro das minhas misturas. Depois disso, eu quero fazer a nova, né, que é a análise de variância, para comparar as variâncias entre as medianas, são as médias dos meus dados, né, com diferentes porcentagens de OZ que serão utilizados no experimento, tá? Determinar se há alguma diferença significativa entre as medianas dos resultados de resistência mecânica e as diferentes porcentagens de óxido de grafeno inseridas nas misturas cimentícias. Então, ali eu vou conseguir ver se há alguma diferença significativa nessa adição ou não. Né? Ele não vai me mostrar onde que está, mas vai me mostrar se há uma diferença ali entre os grupos, tá? Depois disso, para ficar mais específico, eu quero fazer o teste de Tucker, que vai me apontar, efetivamente, quais os grupos de porcentagem de óxido de grafeno a diferença será significativa. Né? Então, o Tucker me traz essa informação, tá?
e a análise de efeitos principais, finalmente, né, que interpreta individualmente o comportamento de óxido de grafeno dentro das misturas cimentícias, tá? Então, aqui eu vou conseguir ver se o óxido de grafeno ele tem realmente o efeito principal dentro daquelas misturas, tá? E, finalmente, os resultados que eu espero através desse trabalho é encontrar uma proporção de surfactante que melhor dispersa a estabilidade do meu óxido de grafeno em suspensão de água, apenas para agitação manual, né? As porcentagens de óxido de grafeno que otimizam as propriedades da pasta de cimento em seu estado fresco e endurecido em relação à amostra referência, né? Então, eu ofereço as comparações para ver se há uma melhoria, né? Uma otimização das propriedades, né? As porcentagens de óxido de grafeno que aumentam as resistências da pasta de cimento por meio da análise experimental. Então, a análise experimental também vai me ajudar a isso, né? Através do apontamento ali das significâncias ou não, tá? Uma boa densificação e compactação na nanoestrutura do material, né? Por meio da análise de microestrutura e nanoestrutura. E, por fim, a efetiva aplicabilidade desejada do nanomaterial nos compostos cimentícios, tá? Reforçando propriedades dos materiais cimentícios. Então, esses são os resultados que eu espero que eu encontre, né, com esse estudo. Aqui está o meu cronograma de atividades, tá? A gente já está mais ou menos em 2023, 1/2 aqui, né? Na parte de qualificação de mestrado. E eu espero poder cumprir esse cronograma antes de fechar o tempo. Aqui estão minhas referências. E obrigado pela atenção. Desculpa qualquer coisa. Tá bom, obrigado, Patrick. 31 minutos. Sim. Perfeito. Isso que é pontual. Então tá, depois vou fazer alguns comentários, mas vou passar a palavra para o professor Pelissa. Oi, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, Patrick. Obrigada. Eu achei teu trabalho assim, bem escrito e bastante objetivo, né? Principalmente aí com o trabalho do qualificação do mestrado, assim, a redação. Então, gostei bastante aí do documento entregue para avaliação. Dois pontos, assim, eu acho que tu poderia explorar um pouco para ver o trabalho final. Bom, começando assim, acho que na parte da escrita, nos objetivos específicos, principalmente o primeiro, acho que pode fazer uma breve revisão, acho que tu coloca ali assim, otimizar ou encontrar o teor, o percentual do ativo, então, faltou dizer com qual objetivo, né? Melhorar o comportamento mecânico, enfim, né? Dar uma breve revisada nos objetivos, o primeiro chamou mais atenção. E na revisão bibliográfica, o programa experimental tá perfeito, assim, eu acho que bem extenso, bem completo, eventualmente tu pode explorar alguma coisa a mais conforme vai o resultado, né? Enfim, mas eu acho que tá bem completinho, enfim, várias etapas, vai ficar um trabalho até bastante extenso para mestrado, mas eu acho que na revisão bibliográfica tu podia tentar dar uma explorada, assim, dois pontos, assim, que chama atenção, até um deles na tua apresentação, é na parte de durabilidade e na parte do comportamento nanomecânico, né? Então, porque, assim, a ideia é modificar a matriz, né, no nível da nanoscala, enfim, explicou bem isso, enfim, o objetivo após a dispersão, e isso é sempre bastante difícil da gente ler, né, da gente ler na matriz o que está acontecendo, né, provar o que alterou, o que modificou, o que exatamente está acontecendo, isso é sempre bastante difícil o cimento, ainda mais com nanomaterial. Então, para o caso do nano óxido de grafeno, né, o Felipe trabalha bastante tempo, mas fica a dúvida assim, alguém já mediu o comportamento nanomecânico que tu consegue verificar alterações de forma bastante precisa no que eventualmente está acontecendo com uma matriz na escala nanométrica, micrométrica, né? Então, assim, se alguém já fez isso, e qual que é o resultado? Mesmo que tu não vá... né, eu faço essa medida de vez em quando, né, em outra instituição, a gente depende de favor para fazer esse tipo de determinação, mas assim, para ajudar tu até discutir os resultados mecânicos mais convencionais, fazer esse levantamento na bibliografia, que eu acho que é interessante, não deve ter muita coisa,
Mas ultimamente, nos últimos anos, assim, para nanosílica, o pessoal tem bastante trabalho avaliando esse tipo de comportamento. E pouco trabalho que comprova melhoria, algumas, né? E justamente pegando essa concentração, esse teor do material utilizado. Então, sempre é um teor muito baixo que provoca alguma melhoria, depois decai, mas são poucos trabalhos que conseguem medir isso. E eu realmente não sei se isso existe pro material que tu tá trabalhando. Se alguém já mediu, se não, então é um levantamento que tu faz provavelmente sem muito trabalho, porque tu não vai encontrar muitos trabalhos, e eu acho que dá um diferencial assim para investigar, né, o comportamento potencial dele, e eventualmente pode linkar isso e ajudar a justificar o comportamento mecânico que tu vai ler aí na sequência. O outro ponto, assim, que eu acho que merece atenção para... Não sei se tu já viu alguma coisa nessa parte de propriedade nanomecânica pro... Olha, esse assunto tem muita coisa, entendeu? Mas eu não percebi essa questão de propriedade nanomecânica, assim, não especificamente. Acredito que não tenha muito, né? Porque eu foquei muito mais nessa questão da dispersão, né? Que é um fator chave, mas essa questão de comportamento nanomecânico, eles analisam muito a nanoestrutura, né? Ali no MEV, eles olham a compactação, a organização dos cristais, né? Que ajudam realmente no esforço mecânico, mas a não ser que seja isso, porque outras coisas assim eu não tenho percebido. Porque o nanomecânico, em função do carregamento utilizado, geralmente o pessoal utiliza mais que uma carga, tu mede comportamento elástico, tu mede desde de uma menor deformação, tu pega o nano para uma micro, então ele vai estar ali, e eu acho que realmente se a gente tivesse, tu ia medir uma alteração mais significativa do que a gente está medindo no ensaio de compressão ou flexão, assim. Então, a questão é se existe na literatura já, né? Eventualmente, a gente viu que são poucas misturas, né? A última vez que a gente utilizou, o fabricante do equipamento disponibilizou o equipamento que eles têm aí como um laboratório de demonstração em São Paulo, e eventualmente, né, podia pedir se eles fariam de algumas amostras. O pessoal é muito bem treinado e pro equipamento, pro cuidado, etc. A gente só prepara a amostra e eles vão fazer lá um ensaio, e claro, isso depende do resultado que tu tem também mecânico, se vale a pena. Né? Mas às vezes tu não vê nada no mecânico tradicional e de repente tu coloca lá, pode ter alguma alteração de comportamento. Então, de repente, depende do conjunto aí dos resultados, como é pouca mistura, tu poderia até estar fazendo, principalmente se não existir nada, né? Acho que pode ser ou depois, no futuro, enfim. Tá? O outro ponto, eu acho assim, é que a durabilidade, eu acho que é assim, não obrigatória, assim, uma sugestão, mas se tem algum trabalho que mediu assim, a resistência, a penetração de algum agente agressivo, né, eu acho que trazer isso, né, para a revista bibliográfica, provavelmente não vai ter muita coisa também, mas para justificar o potencial de uso do material, né, que é um ponto aí fundamental, a questão da eficiência, né, está bem ligado hoje a eficiência com a redução do consumo de cimento, né, que é toda a questão ambiental e econômica, e a durabilidade anda junto, né. Então, se for durável, se for mais eficiente nessa propriedade, se torna muito atrativo, independente do custo, principalmente para algumas situações ou algum tipo de ambiente mais agressivo. A gente vê pouco trabalho, né, principalmente aí aplicado, argamassa, concreto. Então, eu acho que vale a pena tu implementar assim na revisão da literatura para o trabalho final como sugestão. Tá? No mais, eu acho que está muito bem assim escrito, parabéns. O programa experimental também está bem completo, extenso. Então, são essas minhas considerações. Obrigado, Fernando. Só vou fazer alguns comentários do trabalho. Então, eu achei a apresentação melhor do que teu texto. Está bem mais claro. Sim. Inclusive, acho que
tá mais aprofundada a apresentação do que o teste, porque micelas, não me lembro de ter visto isso no É texto. porque nesse tempo que nesse um mês que desde que eu entreguei para cá, eu vim estudando mais e acabei aprendendo mais sobre o assunto, entendeu? Não, que pesquisa é assim, já nunca acaba a revisão. Exato. Então, mas eu gostei bastante da apresentação, tá bem claro. Bom, a gente não teve muito tempo para conversar, que eu estou bem atolado, mas falta um mês aí para eu sair da coordenação. Mas é assim, uma coisa também que não estava muito claro no texto, e aí gerou mais confusão ainda na apresentação, é o teor de policarboxilato. Então, tem um momento aí que tu coloca ele fixo, em relação à quantidade de cimento. Sim. Aí depois eu vi que isso não estava bem claro no texto. Então, eu achei que eu pensava. Não tinha tido essa ideia ainda. É, então, aí depois tu varia o teor de superplastificante, quer dizer, tu iguala com o teor de óxido de grafeno. Aí ficou muito confuso, porque é assim, Patrick. Então, esse teor fixo de superplastificante, na verdade, a gente não mantém. Na verdade, a ideia, porque a gente sempre pensa no lado de aplicação. Então, não adianta manter o teor de superplastificante, aí tu vai colocar um nano que vai atrapalhar a trabalhabilidade. Então, se tu mantém o teor de superplastificante, ou tu vai ter uma sopa, entendeu? Ou tu vai ter uma farofa. Tá? Então, eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso. E a tendência é que a gente ajuste o teor de superplastificante para manter a trabalhabilidade, quer dizer, via mini-slump. Então, aí, alguns anos atrás, isso estava sendo muito discutido na literatura, mas agora está aceito que o super, na verdade, ele atrapalha um pouquinho na calorimetria, quer dizer, nas propriedades iniciais, retarda um pouquinho. Então, mas aí ficou confuso, Então, teor fixo, mas aí tu varia depois com óxido de grafeno, quer dizer, tu iguala com óxido de grafeno. Qual é a tua ideia, assim? Na verdade, porque eu fiz os testes, né? Aí eu tava fixando a quantidade de policarboxilato. Porém, agora eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer aquelas 5 suspensões, né? Com 5 de quantidade diferente de policarboxilato. E o concentrado de óxido de grafeno para ver qual daquelas eu posso fazer tipo uma curva de calibração, entendeu? Para ver se eu posso usar depois ali dentro da água de mistura e adicionar a parte de cimento. Aí eu já mudei de lá para cá por causa disso. Eu já vi algumas coisas a mais. Mas Então, tu vai fazer esses ajustes. Isso, vou fazer esses ajustes. Eu acho melhor, porque quando tu vai colocar um cimento aí... Realmente não vai ficar legal. Então tá. Minha preocupação é essa mesmo. Bom, naquilo que o Fernando comentou, quer dizer, Fernando, tu estava falando que ele tem que colocar na revisão esse tipo de coisa, mas não é para fazer. Isso, não é na revisão. Tá. Fazer um pequeno levantamento assim, de ver o potencial, aí depois vai. Aí depois é outra coisa, doutorado, esse tipo de coisa. Deixa eu ver. Tá, então é mais isso, para mim. Mas aí tu vai incorporar o que tu colocou na apresentação no texto, que fica bem mais químico, assim, ficou um pouco com um embasamento bem melhor. Bom, antes de encerrar, vou perguntar se alguém do público quer se manifestar. Por exemplo, o Gabriel. Você quer falar, Gabriel? Fale agora ou cale-se para sempre, né? Bom, parabéns, Patrick. Acho que está muito, muito bom aí a tua apresentação. Melhor do que eu imaginei.
E a gente, enfim, tá louco para poder ver os resultados disso. Uma coisinha apenas ali que eu observei em relação aos corpos para 7 e 28 dias. Eu não me lembro se eu já tinha comentado isso, mas lendo alguns artigos, a gente já percebeu que existem resultados diferentes após o 28º dia, né? Como se a curva de resistência, a partir do 28º dia, ela começasse a crescer mais até os 90 dias. Então, era bom dar uma olhada nos artigos para saber o quanto talvez seria relevante em fazer um corpo para 90 dias também, tá? Apenas isso. O resto está tudo jóia. Obrigado, Gabriel. Talvez tem mais a ver esses 90 dias, tem mais bom, a gente costuma fazer até 28, porque é praxe, hein, é aquele famoso FCK clássico, mas dá para deixar, fazer mais e ver o que acontece. Mas eu acho que mais do cimento aí, se o óxido de grafeno segura mais a água, esse tipo de coisa, pode ser. Mas é comum, hein, que a resistência continue aumentando após 28, hein, isso é uma coisa bem comum, hein, que acontece. Não somente por causa do aditivo, hein, mas é o cimento mesmo, que continua reagindo, hein, fechando a porosidade, etc. Eu acho que ele não precisa, assim, 5 corpos de prova é um exagero, não precisa, tu vai trabalhando com a curva, tu tem concentração, 4, 3, tá de bom tamanho, se tiver um valor um pouquinho fora, trabalha com 2, porque tu vai ter várias idades, né, tu vai fazer toda uma análise detalhada, estatística, então acho que 3 tá bom, 4 excelente, 5 né, não precisa. Como são pasta, a variabilidade, assim, quer dizer, água cimento 0,4, aí vai ter uma altíssima resistência. Então, a variabilidade nos resultados é sempre um pouco maior do que pegar argamassa concreto. Então, eu acho bom ter no mínimo 4, assim, se tem o expo e assim, às vezes a retificação não tá boa, às vezes tem uma bolha no meio, como são pequenos aí, esses defeitos, assim, eles ressaltam muito, né, nos ensaios. Tu vai fazer as flexões? Não me lembro. Sim. Sim, tá. Então, flexão é ainda pior. Flexão tem que fazer 6, né? Os ceramistas, os caras de materiais, aí falam que, não, 3 flexões, materiais frágeis não é suficiente. Então, às vezes na desmoldagem tu quebra, enfim. Acho flexão a 6 é de bom tamanho. De bom tamanho. Mas enfim, bom, já que vai passar agora na parte experimental, então a gente conversa mais, aí vou subir um pouco mais lá em cima, a partir do mês que vem, para acompanhar mais as coisas. Mais alguém do público? Não? Então vou pedir para o Fernando Sim, vir naquela sala, deixa eu ver onde é que está o link. tô entrando. Tá bem, tem que entrar primeiro, senão tu não consegue. E a gente, Patrick, a gente volta, tá? Tá bom. Eu vou sair desse. Deixa eu ver. Tá? Então a gente volta daqui a pouco, tá? Fica aqui. Tá bom. E aí, Gabriel? Muito bom, Patrick. Tem ali os detalhes interessantes ali que tu mencionou, da forma da dispersão ali, tudo interessante. Eu não sei se eu já tinha te comentado também, a gente tinha percebido que o plastificante ele piora ali os resultados da interação, enfim, mas isso era um estudo com grafeno, não com óxido de grafeno. Então, tudo muda, né? Cada material vai mudar. Aquele artigo era com óxido de grafeno reduzido. Aí eu falei assim, reduzido. Isso então que aconteceu daquela forma. Mas ainda assim tem na literatura pessoas que não usaram superplastificante e também conseguiram bons resultados. Então, assim, fica aquele conhecimento meio perdido, sabe? Que o material é novo, tem muitos experimentos e
Eles ainda não estão construindo aquela técnica, né, de utilizar o material. Então a gente vai aprendendo dia após dia, né? Sim, e como que tá para fazer a dispersão? Conseguiu fazer direitinho? Sim, eu até mostrei aqui né, algumas suspensões que eu tinha feito, mas eu preciso ajustar ainda mais. Acho que dá para melhorar mais, sabe? Porque eu consegui estabilizar os valores de resistência, porém, esses vão ser maiores do que a amostra de referência. Né? Então, Sim. eu acredito que tenha que dispersar melhor, que tenha níveis ali dos materiais que possam ajustar perfeitamente e serem mais utilizados que a matriz de referência. Uhum. Aí eu vou testar mais agora, ficar no laboratório mais tempo e é isso. Tem que fazer isso, Tá. senão não sai nada não. O trabalho é complicado. Tem que ter paciência. É cumulativo, a gente vai conhecendo, a gente vai errando, a gente conhece o material da gente. Erra, acerta. Erra, acerta. Aí a gente consegue. Opa, peraí, ele volta dessa forma. Aí eu consigo fazer uma boa aplicabilidade mais tarde. Dentro dos resultados de resistência ali, do está igual a do cimento sem grafeno, né? Tem discrepâncias de valores? Né? Sim, o que acontece é que a referência ainda está maior do que um pouco maior, na verdade, é pouca coisa maior do que a com adição. Só que os valores da minha adição, eles são mais equilibrados, então eles estão seguindo uma tendência, entendeu? Eles estão ficando com resultados mais aproximados do que a referência. Então, assim, a referência está com uma dispersão maior de resultados. Exato. Aí eu tô assim, opa, peraí, então do primeiro teste que eu fiz lá atrás pro último que eu fiz, eu já consegui essa estabilidade de proximidade de valores. Então, opa, peraí. Então já tá melhorando, né? Aí agora eu vou tentar continuar com essa estabilidade e aumentar essas resistências. Então esse é o próximo passo que eu vou estudar agora. Eu vou testar agora, né, na verdade. Tu estavas utilizando aquele óxido de grafeno em suspensão, né? Não, eu já estou no pozinho mesmo. Aquele do pó. Aquele do pó. Me deram um recipiente com pozinho. E eu tô fazendo a suspensão direto na água de mistura, né? Que é a água que eu vou acrescentar o cimento com o aditivo. E construindo e moldando os corpinhos de prova. Tá, depois tu me manda, tu tem ali o frasquinho ainda dele? Lá no laboratório tem. Só para eu saber qual foi a que foi enviada para ti. Sim. Eles têm uma outra lá. Se depois a gente pode conferir. Eu não sei se tu chegou lá pegar os outros. Ainda não peguei não, porque eu tava em Minas. Aí eu voltei na semana já fazendo a apresentação e... Tá, a Júlia tá te esperando lá pra pegar e testar também. Tá? Ok. Agora eles vão discutir lá e vão voltar para falar. Ixi. Ai, viu? Meu Deus. Bom, então até o final desse ano tu termina, né? Então, eu pretendo. Eu tenho até fevereiro para defender, né? Eu pretendo terminar até o final desse ano, sim. Aí eu já quero, se Deus abençoar, já quero já ir pro doutorado em fevereiro. Já quero montar um doutorado. Aproveitar o embalo, que eu já tô no material e já continuar nesse embalo, sabe? E tua ideia é fazer na mesma área? Sim, porque eu já fiz intercâmbio nessa área. Aí eu tô agora no mestrado. Pra onde que você fez o intercâmbio? Na Índia. Na Lá Índia? eu mexia com nano cinza volante, né? Aí eu fiz de provas lá também. Aí eu gosto dessa área, sabe? Voltamos. Aí. Então, Patrick, a banca por unanimidade, uma pessoa só decidiu por aprovar teu trabalho, seguindo as recomendações da banca. Mas meus pais, eu gostei principalmente da apresentação. Esse foi, para mim, foi melhor que escrito também, eu também acho. Foi bem boa. Então, tenta passar o que tu tem na cabeça para apresentar no teste, assim. Mas, então tá, que tu quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer mesmo. Então daqui a 10 meses é a defesa, então. É isso? Não quero prolongar o prazo, não quero. Vou tentar encaixar no prazo que tem que ser feito.
Então, então tá mais laboratório, teste e vai. Não tem mais férias, não tem mais nada. Acabou agora. Acabou, Já acabou. era. Tá bom? Tudo bem. Então, aí depois, bom, tem uma tesinha que eu vou preencher, depois eu mando para te assinar e o Fernando também assinar. Tá Tá? bom. E depois vou entregar na secretaria. Tudo bem. Tá bom? Ok. Então tá. Então, bom final de dia para todos e a gente se vê no lab aí, Patrick. Tá bom. Daqui a um mês aí Igualmente. vou Sim. passar mais. Até mais. Um abraço, Igualmente, galera. Tchau. Fernando. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau, Felipe. Tchau, Tchau, Patrick. tchau. Tchauzinho. Tchau.